Bom dia! Muitos empresários, muitas empresárias chegam para mim com dúvidas a respeito de garantias bancárias. As garantias que foram dadas nas operações. E é sobre isso que vamos falar hoje. Se você tem alguma dúvida a respeito de garantias dadas em empréstimos bancários, se você não sabe qual é o modelo que pode te atender melhor, se você, enfim, tem qualquer tipo de dúvida a respeito disso, fica comigo até o fim desse vídeo, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Garantias bancárias em contratos empresariais. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando, sou advogado na área de direito empresarial e bancário. E o objetivo desses vídeos que nós estamos fazendo é esclarecer você empresária, você empresário, a respeito de algumas questões bancárias, né? Dessas questões bancárias que às vezes não é muito divulgada. E você, empresária, você empresário, precisam saber disso, até por conta vamos dizer assim, da totalidade, né, do seu empreendimento. Você precisa ter um conhecimento não só da tua operação, mas também de tudo o que pode impactar a tua operação, o que pode impactar a tua empresa. Não é mesmo? Então, vamos falar então a respeito das garantias dadas em contratos empresariais bancários. Esse é o nosso tema de hoje. Bom, então basicamente, quando a gente fala em garantia, a gente sempre está falando de um dinheiro que foi tomado por você empresário, por você empresária, e que o banco, em contrapartida, ele quer garantias de que, obviamente, ele vai receber esse dinheiro de volta. Nenhum banco, nenhuma instituição financeira vai sair por aí distribuindo dinheiro sem ter a garantia de que vai tomar este dinheiro de volta. Então, basicamente, existem três tipos de garantias. São as garantias reais, garantias pessoais e as garantias de recebíveis. Essas são as três garantias principais que existem no sistema bancário. Então vamos explicar cada uma item por item, para deixar bem claro. Inclusive, falando também, né, qual que seriam as melhores para você. Porque o banco ele sempre quer empurrar a garantia melhor para ele. Mas você também tem que saber, e muitas vezes até tentar convencer o teu gerente a respeito da melhor garantia que você pode dar. Muitas vezes há uma flexibilidade a respeito disso. E se o banco está querendo te empurrar uma garantia que de repente não te agrada, uma garantia que você vai sentir que não é a melhor para você, tente argumentar e oferecer outras garantias, né? Então o nosso escopo aqui também te dá essa ideia, te dá essa possibilidade de você também poder argumentar com o banco a respeito da garantia que melhor te atende, melhor atende os teus interesses, né? Então vamos falar aqui. Bom, como eu falei, então são três tipos de garantias, não? Reais, pessoais e a garantia de recebíveis. Garantias reais são aquelas em que você dá alguma coisa em garantia do banco, para o banco, nessa sua operação. Então você vai tomar o dinheiro emprestado e vai dar uma garantia a algo. Pode ser um bem móvel ou pode ser um bem imóvel. O que o banco mais gosta, obviamente, é de bens imóveis, inclusive porque nesse tipo de operação a taxa ela vai ser uma taxa mais reduzida. Então a garantia ela sempre vai ter uma relação, quanto maior for a garantia, menor a taxa que você vai pagar de juros. Ele é correspondente, tá? Porque quanto mais garantia o banco tiver para receber, menor a taxa, menor o risco dele. Então a taxa vai ser sempre menor. Falando em garantias reais, existia antigamente, eu digo existia antigamente porque caiu em desuso, a famosa hipoteca. Ela ainda está prevista, se vocês pegarem, existe ordenamento jurídico, a lei fala da hipoteca, mas o banco não quer mais saber de hipoteca. Esta modalidade de operação, de garantia, caiu em desuso por quê? Porque veio uma outra melhor para o banco, que se chama alienação fiduciária em garantia. E a alienação fiduciária ela é um tipo de garantia que para o banco executar, ele independe
da atuação do Poder Judiciário. Estou dizendo no caso de alienação fiduciária de bem imóvel. Então, nos bens imóveis é tudo feito por meio de cartório. O banco ele não precisa ingressar judicialmente, pedir uma autorização judicial. Não precisa de nada disso. Já é feito tudo no cartório. Tudo extrajudicial. E como funciona? Na prática, você vai dar este bem em garantia. Isso vai ficar registrada, esta operação, no registro de imóveis, junto à matrícula do imóvel que você deu em garantia. E, em caso de você não cumprir o contrato, o banco, como eu falei, já vai executar diretamente no cartório mesmo. Não vai entrar com processo judicial. Nessa qualidade de operação, você perde a propriedade do bem, você deixa de ser proprietário do bem, e quem é o proprietário do bem é o banco. Ele vai ter a propriedade resolúvel do bem, que é uma propriedade que, ao final, você terminando de pagar, resolve-se esta propriedade e volta para você como proprietário que você antes era. Tá? Então, esta é uma das modalidades de garantia, que é a alienação fiduciária. E ela também pode ser uma alienação fiduciária de bem móvel. Na qualidade de bem móvel, para a execução é necessário a intervenção judicial, caso você não consiga cumprir, que é aquela famosa ação de busca e apreensão, muito comum em veículos que você adquire sob essa modalidade, né? Então, se você deixar de pagar o teu empréstimo bancário, o banco vai entrar com uma ação de busca e apreensão. Já falamos disso, de alienação fiduciária sobre bem imóvel, em outro vídeo. Se vocês quiserem assistir, quem tiver dúvida, você empresário, voltem lá nos vídeos e assistam. A alienação fiduciária de bem móvel está muito bem explicada toda esta modalidade. Tá? Então, falando em garantias reais, logicamente que essas duas garantias que eu falei, duas modalidades de alienação fiduciária, de bem móvel e de bem imóvel, elas podem ser dadas tanto na aquisição originária, que acontece muito, você compra um bem, um automóvel ou um imóvel, e já dá o próprio bem quando você adquire, em garantia. Ou também pode ser que você já tenha este automóvel ou este imóvel na tua propriedade e você queira dar como garantia numa operação bancária posterior. Você já é proprietário, você quer dar, também é admissível. Então, nessas duas modalidades é muito comum acontecer isso. Tá? Fora isso, também tem a modalidade real de coisa, que é o penhor. Penhor que você dá em garantia. Bens normalmente são joias, pratarias, coisas de valor. Ou também no penhor, no penhor agrícola. No penhor, existe também modalidade de penhor agrícola e modalidade também de penhor da pecuária, que você dá gado. A diferença do penhor de coisas, vamos dizer assim, de valores, coisas valiosas, e de gado e sacarias para a agricultura, é que na agricultura você não transmite o bem, ele permanece em poder do agricultor. No caso do penhor, que você pega uma prataria, né? Me lembrei agora daquele filme Os Miseráveis, né? Que o Jean Valjean rouba as pratarias do bispo. Aquelas pratarias poderiam perfeitamente serem dadas em penhor, porque é algo de valor, é exatamente esse tipo de modalidade, que você dá algo de valor, joias, né, em garantia de uma operação bancária. No caso, a única instituição bancária que tem autorização para trabalhar com penhor é a Caixa Econômica Federal, que tem um avaliador, ele vai avaliar o valor da joia, vai quantificar o valor da joia e você pode dá-lo em garantia. Tá? Fora isso, então, nós já falamos das garantias reais, que são muito comuns no meio bancário, e também agora nós vamos falar sobre a segunda modalidade, então, que é as garantias pessoais. Falando em garantias pessoais, nós temos dois tipos básicos: aval e fiança.
Vamos dizer assim que na prática do dia a dia, não há muita diferença entre uma coisa e outra. Há peculiaridade sim, mas via de regra, como na maior parte dos contratos bancários, já existe uma cláusula que o banco já coloca ali que você está renunciando ao benefício de ordem, acaba ficando tudo igual. Vamos dizer assim, na questão da preferência, da ordem como isso vai ser executado. Vamos dar um exemplo. Quando você contrata uma operação dando como garantia pessoal o aval ou a fiança, na fiança, via de regra, o que está na lei é o seguinte: responde primeiro os bens da empresa, responderiam primeiro os bens da empresa. Mas como tem uma cláusula lá que fala o seguinte: renúncia a este direito de benefício de ordem, você acaba sendo executado junto. Você perde esse benefício de ordem. Você não pode alegar benefício de ordem. Tá? Então acaba sendo a mesma coisa. Na prática, com algumas peculiaridades que eu vou falar ainda, tá? Daqui a pouquinho no vídeo. Então você, eventualmente, se você deixar de pagar o contrato bancário, os teus bens particulares passam a responder por isso. No caso da alienação fiduciária em garantia, como a gente tinha falado antes, que vai responder ao bem, o bem que você deu. Aquele bem que você deu que vai responder pela dívida. Tá? No caso aqui da garantia pessoal, são todos os seus bens até chegar no saldo da dívida. Então, se você tem um veículo que corresponde ao valor da dívida, que consiga quitar aquela dívida na totalidade, vai responder aquele veículo. As tuas contas pessoais, o teu dinheiro pessoal, algum bem que você tenha, até a totalidade da dívida, ou os bens. Então, se você pegou um empréstimo muito grande, serão tantos bens quantos necessários para que aquela dívida seja paga. Tá? Então, tem que ficar bem clara esta ideia para que vocês entendam a diferença entre uma modalidade de garantia e a outra modalidade de garantia. Não é? Bom, é isso aí sobre os bens pessoais, vai incidir sobre os seus bens pessoais. Tá? Deixa eu ver que eu tinha escrito alguma coisa aqui. Ah, tá. Como no caso do aval e fiança é o seu patrimônio particular que responde, você deve estar perguntando assim, tá, e como é que fica a questão do casamento? Não é? Você é casado? Como é que ficaria esta situação no regime de comunhão parcial de bens ou no regime de comunhão total de bens? Como ficaria isso? Então, no caso, essa é uma grande diferença entre a fiança e o aval. No caso de fiança, é obrigatório. A obrigatoriedade é reconhecida nos tribunais e é texto de lei. Se não for dada autorização, tanto do marido quanto da esposa, para a realização para dar esta garantia, a garantia toda é nula. Ou seja, o banco não pode exigir do teu marido, né? Não pode exigir, desculpa, de você mesmo, que deu essa garantia, que o teu marido ou tua esposa não anuíram, esta garantia cai por terra. O banco não pode exigir. Você deixa de ser fiador ou fiadora. Agora, no caso do aval, já tem uma peculiaridade. Quando entrou o Código Civil de 2002 em vigência, existe uma cláusula que fala que equiparou a fiança ao aval. Só que por entendimento dos tribunais, principalmente do tribunal do STJ, ele entende o seguinte: por conta que o aval ele é mais dado em operações mercantis, que demandam maior celeridade, e até por conta dos princípios das operações mercantis, ele fala o seguinte, o STJ, olha,
Se não teve a garantia, se não teve o aval, nesse aval não teve a aquiescência do cônjuge para que seja feito, marido ou esposa, você empresário, pegou este aval sem autorização do teu cônjuge, vai ser resguardada a meação do teu marido ou da tua esposa, ou seja, trocando em miúdos, se não foi pego a autorização para este aval, a metade de direito, a meação fica garantida para o cônjuge. Então, pelo menos a metade do que teria que ser executado vai ser resguardado para o cônjuge. Ele só não vai responder com a parte do patrimônio dele mesmo, tá? Do cônjuge. O cônjuge não vai responder por isso. Vai responder você com a tua parte, com a tua meação. A meação de quem deu a garantia. O cônjuge, não. Tá? Bom, fora isso, então, falando agora sobre os recebíveis. Bom, garantia de recebíveis também é uma garantia muito comum. Falamos também, um vídeo anterior, inclusive, um vídeo anterior a esse, nós falamos sobre a garantia de recebíveis de cartão de crédito. Então, das novas disposições, seria muito interessante, se você é um varejista, trabalha no varejo, ou também trabalha com e-commerce, que vai ter muita operação de cartão de crédito, você voltar nesse vídeo e dar uma olhadinha nele, porque tem disposições novas muito interessantes, que com certeza vão te ajudar muito no teu entendimento das questões bancárias, tá? Com esse tipo de garantia. Então, como funciona? Garantia ela pode ser tanto uma trava bancária, né? Uma trava do cartão de crédito, que agora não existe mais, que é isso que eu falei no vídeo anterior. Você pode dar recebíveis do cartão de crédito. Você pode dar também duplicatas e cheques, recebíveis em geral, né? Dando essas garantias dando esses títulos como garantia, dando esses títulos como garantia. É uma operação muito comum e é a garantia que, vamos dizer assim, menos impacta o teu patrimônio particular. Por quê? Porque o que vai ficar garantido são esses recebíveis que vão acabar respondendo, garantindo a operação. Lembrando, aqui eu vou fazer um parênteses, para você empresário, em situação de dificuldade, se você tem uma operação de antecipação de recebíveis, que não é o caso, tá? Aqui é só um parênteses, né? Quando a gente fala de antecipação de recebíveis, existem dois tipos de operação. Existe a operação mesmo de antecipação de recebíveis e também quando você dá os recebíveis em garantia. Então vou fazer um parênteses aqui e falar sobre antecipação de recebíveis. Empresário, por pior que esteja a sua situação financeira, nunca deem a famosa pedalada, porque é crime fazer isso. Então o que eu falo que é pedalada é emitir títulos que não foram objeto de uma operação comercial verdadeira. É uma simulação, se simula uma duplicata para se antecipar no banco. Isso é crime. Não façam isso. Você pode ter problemas muito sérios com esse tipo de operação. Tá? Estou fazendo um parênteses aqui porque em períodos de dificuldade financeira eu vejo empresários fazendo isso. Infelizmente, alguns. E até mesmo, tanto por desconhecer a gravidade do que está fazendo, como também muitas vezes porque acredita que ele pode sair disso e falar, não, daqui mês que vem, só para esse mês que vem eu já cubro porque vai vir mais recebíveis. E aí o mês que vem ele não consegue fazer a operação, não finaliza o que ele queria fazer e acaba aumentando só o rombo desse negócio. Não façam isso. Tá? Isso é um conselho de amigo, não façam isso nunca. Tá? Como eu falei para vocês e falo sempre, andem de acordo com a lei, não procurem encrenca que vocês não precisam. Tá? Bom, então, você pode estar perguntando agora aqui, fechando parênteses, tá, mas você não falou ainda do seguro. É que normalmente seguro não é uma operação que você dá em garantia
Não, vamos dizer assim, como é que eu posso esclarecer isso melhor? É uma garantia para um fundo que está operando isso, para um fundo garantidor. Não é uma garantia para caso que você fique inadimplente para com essa operação. Então nós nem vamos falar desse tipo de garantia de seguro, né? O seguro, ele existe e é uma garantia muito dada e exigida em todas as operações bancárias, quando existe um fundo garantidor nessas operações. Mas é uma outra questão, então não vamos abordar nisso agora, que não é objeto dessa nossa live agora, tá? Bom, então falando dessas garantias, para a gente agora terminar a live com esclarecendo dúvidas, né, a respeito, principalmente a respeito da melhor garantia que você possa dar. Então, falando nas melhores garantias do teu ponto de vista, do ponto de vista de empresário, vamos dizer assim, a melhor, a que menos atrela patrimônio, é a garantia de recebíveis, tá? Então, quando você dá em garantia recebíveis, você não está atrelando seu patrimônio particular. Logicamente que ele vai atrelar, vai vincular mais a tua operação. Pode até engessar a tua operação. E também, como eu falei, as taxas de juros com recebíveis, normalmente elas serão taxas de juros mais altas. Mas, em contrapartida, o teu patrimônio e o patrimônio da tua empresa não serão impactados diretamente nesta operação. Esclarecendo sempre que, desculpa, vamos fazer uma retificação aqui. Como você tomou um empréstimo bancário, sempre o patrimônio da tua empresa vai responder. Eu estou falando, esclarecendo com relação ao teu patrimônio particular. Porque se a garantia não foi suficiente, e a tua empresa, você tomou esse empréstimo em nome da tua empresa, a tua empresa vai responder com os bens que ela tiver. Perfeito? Esclarecendo aqui para deixar a coisa bem clara, né? Bom, o segundo é o aval e a fiança. O aval e fiança, o teu patrimônio particular vai acabar respondendo com o endividamento da empresa. Então você tem que saber bem isso na hora de fazer esse tipo de contratação. Lembrando também aquilo que eu falei com relação ao cônjuge. Se você for avalista, embora o teu cônjuge não participe não tenha dado aval, a tua parte de empresário no casamento, a tua parte, os 50%, vão acabar respondendo por isso. E como isso funciona na prática? Se um bem, por exemplo, de vocês forem penhorados para garantir esta operação, este aval que você deu, este bem vai para leilão, vai ser avaliado, a diferença é que metade do valor desse bem que foi leiloado vai ficar para o teu cônjuge. Mas vai acabar tendo um impacto na tua vida e no teu patrimônio, no patrimônio do teu casamento. Então é importante que você saiba isso. E no caso da alienação, como eu falei, a alienação fiduciária que vai responder ao bem. Então, logicamente que é uma operação que vai ter um juros mais baixo, principalmente na questão de bens imóveis. Aqui eu faço um alerta, muito importante também. Nunca dê, por mais que seja tentador, não dê o teu imóvel, o imóvel da tua residência, aquele bem que você reside nesse tipo de operação, porque este bem vai perder a qualidade de bem de família. Então, tenha isso muito claro. E aqui também eu vou fazer mais um alerta. Você empresária, você empresário, precisam ter em mente que é a empresa que tem que te sustentar. E não você que tem que sustentar a empresa. Então não dê o teu imóvel, aquele que você, com muito esforço, com muito empenho de anos, conseguiu construir um patrimônio particular. Sair por aí tentando garantir a continuidade da tua empresa, dando estes bens imóveis em garantia. Não façam isso. Se a empresa está mal, é melhor você estudar um novo modelo.
refresca a tua cabeça, vai estudar um novo modelo, de repente até encerrar uma atividade, procura outra. Mas não façam isso. Eu vejo muito empresário, principalmente os mais antigos, queimando o patrimônio para salvar a empresa. Mas eles não estão percebendo que eles estão trabalhando ainda no modelo antigo, no modelo de 1980, de 1990. Eu estava conversando um tempo atrás com um empresário que ele tinha no ramo de atividade dele, ele fazia a conta de 4 vezes o valor da peça. Ele conseguia tirar até 5 vezes o valor da peça, quando ele estava me falando que ele trabalhava em 1980. Só que o mindset dele permaneceu em 1980. Que ele conseguia ganhar muito dinheiro com a empresa, fazendo esse tipo, porque não tinha concorrência da China, não tinha... Era bem diferente a coisa, né? E aí ele conseguia 4 vezes o valor da peça. E era uma coisa fabulosa para ele, ganhava dinheiro para caramba e construiu um patrimônio bom. Só que aí começou as coisas a mudarem e ele continuou trabalhando da mesma forma, só que para garantir o funcionamento da empresa, achando que fosse melhorar, ele começou a queimar o próprio patrimônio dele, dando em garantia, em alienação fiduciária. O próprio galpão, que era um galpão que custava, não vou dar números, mas era um galpão de milhões, que ele deu em garantia. Deu o próprio imóvel que ele morava em garantia também, nesse tipo de operação. Ou seja, tudo que ele construiu ao longo de anos, na esperança de reverter uma operação que antigamente ele ficou rico, ele achava que ele ia continuar sendo rico porque fazia a mesma coisa, está praticamente perdendo tudo. Então isso fica o meu aconselhamento. Lembre-se sempre que você tem que ser sustentado pela sua empresa e não você sustentar a empresa, tá? E aí? Gostaram da live? Se gostaram, peço aqui que deixem um like para ajudar a divulgar, né, esse nosso trabalho. E você, perguntando para você empresária, você empresário, vocês já pegaram dinheiro emprestado no banco? Já deram garantia? Como é que foi isso? Deixa um comentário aqui para nós, né, dizendo como é que foi, que tipo de garantia que você deu, se você pegou alguma garantia. Escreve aqui para nós, fala, olha, já aconteceu isso comigo, eu dei uma garantia tal, consegui resolver. É importante para a gente ter essa interação, para a gente entender até melhor e poder também esclarecer as dúvidas, né? Se você tiver dúvidas, também teve alguma coisa que não ficou muito claro, deixa aqui a tua dúvida, a gente vai esclarecer para você, tá? E mais uma vez, deixa o seu joinha, porque o joinha faz com que o algoritmo entenda que isto foi um assunto relevante e acaba mandando para mais gente. Mais gente vai ter acesso a isso aqui que nós estamos falando, tá? Bom, empresárias, empresários, era o que eu tinha para falar hoje. Espero ter ajudado bastante. E desejo a todos vocês muito sucesso e prosperidade. Até a próxima.